Já tô por Opa, aqui. boa tarde aí, Marcelo. Desculpe aí, Boa cara. tarde, Elton, beleza? Beleza, desculpe o meu atraso, mas eu estava no Tá tranquilo. atendimento, eu falei muito no início, não podia cortar a pessoa no final, né? É normal. Ficava muito autoritário, né? Então, vamos lá. E eu peguei peguei a água aqui. Bom, gente, A água, né, como cara? A já coffee tá falei aqui no esquentando. início, hoje nós vamos fazer uma live aqui conversando com o Marcelo Lopes sobre cultura popular, né? Mas também partindo do documentário que o Marcelo fez, que tem ali no centro, digamos assim, a questão do Santo Lenho, do corpo fechado e tal, como já avisado. Né? Mas aí o documentário está no YouTube, no canal de Marcelo, vocês podem ir lá depois assistir, então já está disponível, né? É aberto. Algumas pessoas já viram, me falaram que viram já o documentário. Eu já vi um tempo atrás, quando ainda não estava assim para todo mundo, ainda não era, ainda não estava aberto. Mas então é isso, Marcelo. Se de vez em quando sair um cellos aqui, você me perdoe, porque Pode sair, é de casa. o hábito, né, faz o monge, digamos assim. Bom, o Marcelo, a gente se conhece aí muito tempo atrás, né? Década de 90, se bobear, final de 80, mas aí na década de 90 a gente fez uns trabalhos juntos, assim, de esculhambação, não era de trabalho mesmo, era de diversão, era a Cachuma Desceu. Qual foi a outra mesmo revista? Eu Sim. nem sei se eu... Teve a Cachumba Desceu, teve a Mercúrio e teve a Dodói, né? A revista Dodói. Dodói, O isso, a movimento, o Dodói também foi dodóísmo. muito. A gente fez três. Marcelo desenha, é um desenhista, faz cartoon, né, fazia quadrinhos. E tinha o Caio também, e que a gente fez. E foi essa coisa aqui de morar no interior, né? E que tendo mais ou menos os mesmos interesses, você acaba convivendo muito, né? Assim, mesmo quando. Eu fico vendo assim, se a gente sempre encontra, né? Em algum lugar e conversa sobre uma coisa, sobre outra. Eu me lembro mesmo quando você tinha ganho o edital para fazer o filme e ia começar a fazer o filme ainda, você me contou qual era a ideia e tal. Eu falei, Sim. rapaz, tal. Então, eu acho isso muito interessante, né? Que a gente vai acabando estabelecendo esses vínculos mesmo, né? De estar ali mais ou menos na mesma faixa. Então, temos esse passado aí, que não podemos dizer que ele como é que chama, glorioso, mas está longe de É ser algo que glorioso, se cara, bem vergonha, né? glorioso. Como? Quantas pessoas podem dizer que tem no currículo uma Cachumba Desceu? Pois é, né? E que fez sucesso no seu tempo, diga-se de passagem. Sim. E então é isso. Aí, Tchela, eu sempre fiquei muito feliz, cara, com o filme. Achei que foi uma coisa muito boa. Assim, inclusive é uma pergunta que vou falar mais para frente contigo, assim, porque essa coisa de produzir um cinema independente hoje em dia, né? E documentário e tudo, mas vamos começar falando mais da parte boa, depois a gente vai é, para essas partes mais complexas. Então eu quero saber assim, como é que o cinema aparece aí na sua vida? Você tem até dissertação de mestrado sobre isso também, tudo, né? Assim, com a questão Uhum. de cinema e de circuito de cinema. Então como é que ele aparece na sua vida? Como é que você se organiza nesse negócio até virar um cineasta, né? Até produzir o próprio cinema, né? Uhum. Bem, assim, boa tarde para todo mundo, boa tarde, boa noite para todo mundo. Quero agradecer o papo com o Elton aqui, como ele estava falando, a gente é amigo há muito tempo. E ele já pegou minha fase gostando de cinema, né? Porque é engraçado, eu como sempre fui o cara da imagem, né? Sempre fui, a imagem para mim era uma coisa muito representativa, de desenhar, de escrever, então o signo, o visual é uma coisa importante para mim. Desde pequeno, na verdade, eu gostava muito da coisa do quadrinho, da TV, do cinema, né? E essa linguagem, essa narrativa, que era uma coisa que eu gostava muito, a narrativa pela imagem, era uma coisa que me chamava demais a atenção. Engraçado que na época da dissertação do mestrado, eu recuperei uma memória, cara, que eu tinha esquecido há muito tempo, né? Eu morava em Goiás, eu era pequeno, acho que, sei lá, devia ter uns 7, 5, uns 6, 7 anos de idade. E a gente morava numa casa, em Goiás era onde a gente morava, tinha um terreno muito aberto, né, e era muito sol.
E no domingo eu ficava num quarto que era o quarto, era uma divisória do quarto, uma divisão no quarto que dava para a minha mãe, o quarto da minha mãe e meu pai. E aí tinha uma portinha, né, voltada para a rua, e que dividia o quarto era o guarda-roupa, né? E essa portinha tinha um buraco, né? E pegava o sol todo lá de fora. Então o que é que eu fazia domingo? Eu ia para lá depois do almoço, sentava, botava o colchão, deitava ali e ficava lá no escuro e pegava tudo que passava pela rua, projetando no fundo do guarda-roupa, Que massa, cara. né? Cara, e eu ficava vendo, eu ficava de ponta cabeça, porque a imagem vinha, virava, né? Ficava de cabeça para baixo, eu vi o pessoal passando na rua, né? Eu vi a bicicleta passando, via era um monte de coisa. Então isso aí eu recuperei essa memória depois de muito tempo. E aí eu fiquei pensando como é que essa coisa do signo da imagem é forte também. Com o tempo eu fui gostando de cinema, fui vendo muita coisa, fui dando conta de muita coisa. E resumindo, quando eu entrei na UESB, eu fui trabalhar no Janela Indiscreta, então passei 13 anos ali na equipe de coordenação, né, pensando em programação, pensando em atividade de formação de público para cinema, com diversas arestas, diversas questões, diversos vetores de trabalho, né? E aí essa preocupação em trabalhar com a narrativa do cinema, depois de um certo tempo passou a ser estudo mais aprofundado de cinema e depois, muito mais recentemente, mas assim ainda já há um tempo, há quase 10 anos já, eu comecei a produzir, porque falar só de cinema já estava ficando pouco. E aí comecei a participar de alguns projetos para trabalhar com cinema, fazendo roteiro, né? E em 2012 eu consegui aprovar o projeto do documentário Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado, que era sobre histórias e narrativas populares, coisas que eu gostava muito, ouvir histórias, cantar, sabe, tudo que estava relacionado com isso, sobre gente que tinha corpo fechado, né? Tinha muita coisa, né? O livro de Isnara, que é professora do Departamento de História aqui da UESB, na época eu cheguei a discutir um pouco com ela, a gente pensou em um trabalho que a gente ia escrever para o Doc TV, que não passou, etc, etc. Então, assim, quando eu consegui a oportunidade de pensar na história, porque o livro de Isnara falava sobre a tragédia do Tamanduá, e que tinha um personagem que tinha o corpo fechado. E aí esse mote puxou as outras histórias que eu queria contar. Então, quando eu fui atrás de fazer o meu documentário para falar sobre essas histórias, eu puxei essa linha, né, tanto que faz parte do filme, e comecei a correr atrás de outras pessoas que contassem outras histórias. E, cara, a quantidade de coisas que eu consegui foi assim, assustadora, porque era para ser um curta-metragem, né? E quando eu terminei a parte de produção, eu tinha mais de 30 horas de material gravado. E aí É. não teve como, cara, era muita coisa chegando. Eu era do tipo assim, eu tava conversando dentro do ônibus sobre o assunto, de alguém batendo o ombro nas costas aqui, assim, ó, minha tia conhece a história, minha avó conhece a história, não sei o que, e aí vai chegando gente. E eu não tinha como parar, velho, assim, a dificuldade foi dar conta de tanta história em um espaço muito curto de tempo, tanto que virou um longa, mas mesmo assim ainda tem muito material guardado, Uhum. É isso, muita mas coisa. e aquilo ali, uma coisa que eu achei interessante, já partindo para o documentário um pouco, né? Depois a gente volta mais para essa parte. Marcelo, uma coisa que essa minha live, assim, nesse horário, bem pouca gente, elas chegam depois mais um pouco, mas muita gente não é de conquista. E talvez Sim. não saibam que o Janela Indiscreta, o que é. Então, assim, só vou dar uma lembradinha aqui que Ah, tá. o Janela Uhum. Indiscreta é um grande projeto que existe aqui em Conquista há mais de 20 anos, 25 anos, acho que está perto dos 30, se não fez 30. Perto dos 30, Não, uns 30 92. anos, né? 30 anos. É porque eu estava querendo ficar mais novo, mas tudo bem. E eu estava na primeira sessão do Janela Indiscreta, cara. Isso aqui é a idade. E então, o que acontece? O Janela Indiscreta é um projeto, portanto, de cinema, um cineclube que acontece na Universidade do Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui em Conquista. É um projeto muito antigo, começou com uma pessoa que, infelizmente, já não está mais entre nós, que é o Jorge Melquisedeque, e o Marcelo fazia parte dessa equipe lá. Já teve vezes de estar eu, ele e Gueu assistindo o filme lá nas férias, né, na sexta-feira, Sim. que era sexta-feira. E então assim foi um projeto muito importante na vida de muita gente, né? E gera muito fruto até hoje. O Janela tem gerado os frutos, né? Logicamente que não é só pelo Janela, mas com certeza o Janela está na sua história para chegar agora, né? A Uhum. fazer, está produzindo seu próprio documentário. Então é uma coisa que não pode faltar.
Mas uma coisa que eu achei interessante no documentário, voltando para o que eu ia comentar antes, é o fato de que, em grande parte, você não interferiu, né? Assim, você interferiu na edição, mas é como se o documentário fosse somente aquela fala das pessoas. E quando você fala que você tem muito material, eu entendo muito bem porque, não sei se foi, já era caso pensado, mas se foi uma consequência, quer dizer, o documentário ele começa e termina praticamente apenas com a fala de quem é entrevistado. Porque tem muita coisa sendo dita, né? Tem muita coisa a ser dita ali pelas pessoas. E muitas coisas que são muito curiosas, assim, que é muito contado, né? É quase que uma sequência de causos mesmo, assim, né? De Uhum, histórias. Então, você pega um documentário, sei lá, tem 70, 80 minutos, e você vai perceber que tem inúmeras histórias. Você sai de lá com história de Horácio de Matos, história de Taparica, história de, né, aqui do sertão. Você vai, né, você pega ali as pessoas, né, que vão comentando, até mesmo uns que estão numa condição de analistas, né, tipo Itamar, Gal, né, eles acabam também contando histórias, né? Eles se fazem por essa coisa. Então, eu achei que o seu documentário era como que fosse assim eu vou dar um exemplo, né? Uma banda de jazz que cada um está tocando uma coisa diferente e ao mesmo tempo está soando a mesma coisa, entende? Assim, é a mesma história, mas contada de vários naipes diferentes. E ficou meio uhum. fresco esse negócio, mas já foi. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que foi interessante. Eu queria saber disso, assim, isso já foi uma coisa que veio antes ou com o trabalho do material você falou, não, isso aí não tem jeito, tem que deixar o povo falando mesmo, quer dizer, tem que deixar o documentário ser ele mesmo, né? Ele está vivo. Uhum. Eu, na verdade, assim, eu parto de um princípio bem, bem de formação mesmo. Assim, eu sou historiador de formação. E ali é história oral pura, né? E ainda que o projeto não tivesse nenhuma pretensão de necessariamente ser acadêmico, eu tive alguns cuidados na hora de fazer. Primeiro, porque assim, a temática é cultura popular dentro do recorte de corpo fechado, mas aí não ficou só no recorte fechado. Aí, ao longo do tempo foi achando história de lobisomem, assombração, toda coisa que vinha pela frente, né? E aí eu comecei a pensar durante o processo, porque também documentário é de uma outra, funciona de uma outra forma, por exemplo, que você for fazer uma ficção. Ficção você tem do início ao fim tudo delineado, recortado, né, com poucas interferências, muito poucas interferências, porque você depende da estrutura e da produção toda, desde da luz, a quem vai falar, a como vai falar, que tipo de interpretação vai ter, qual a linguagem que você vai ter. Né? Não, o documentário você tem que ter uma fluidez para perceber o que está vindo pela frente. Então, o que eu pensava? Eu queria, primeiro, como linguagem, eu queria uma narrativa, era história oral. Né? Porque o que me chamava a atenção é que essas histórias elas se perpetuam na cultura popular pela oralidade. Então, é a tradição de você chegar a passar dentro de um espaço de família, um quintal, na porta de casa, ficar contando histórias, como eu já cansei de ouvir, como muita gente já cansou de ouvir, como algumas pessoas ainda têm o privilégio de ouvir hoje em dia os mais velhos contando essas histórias. E isso é um ponto de partida. Então, se tem que ser narrativa, tem que ser contador de história. Então, o filme tinha que falar sobre gente contando história. E eu tinha que falar o mínimo possível, não necessariamente tinha que aparecer. Né? Não ia ser um Eduardo Coutinho da vida, né, que interfere, apesar de ter pequenas interferências minhas, muito pequenas, dentro do filme. Né, nesse sentido de aparecer, de voice-off aparecer, né? Mas tinha que ser isso. E aí, quando eu Parecia juntei quase uma. bem naquele momento que você ficou perturbando lá. Fala aí, Sim, você sim, sim, fica sim. querendo. Aquela parte é boa. Porque também é isso, né? Uhum. Eu tinha, porque também é isso. E foi proposto. Na contação de história tem sempre alguém perguntando, não, mas teve isso, mas não, e isso? Aí conta isso aqui pra mim. Aí na hora, como isso apareceu bem natural, eu cheguei e coloquei, porque tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse universo da contação de história. Então eu tinha que fazer um ganchinho para isso. E aí, qual foi a dificuldade? Eram tantas histórias para dar conta, mas tantas histórias para dar conta, que eu tinha que criar uma linha de leitura, né? Uma linha de contar essa história. Então eu dividi em 3 blocos, né? O primeiro são os contadores de história, é quem apresenta as primeiras histórias, né? São as pessoas que vão falar sobre temas diversos, inclusive o corpo fechado.
Aí entra história de assombração, crendices populares, entra um monte de coisa, né? Lá na frente, eu vou falar sobre os encurtados. Quem são os encurtados, na verdade, né? Que são geralmente um termo que se designa para quem tem corpo fechado, para quem é curador, para quem sabe reza braba, né? E já introduz as histórias das pessoas com corpo fechado. Então vai falar desde Horácio de Matos, que é conhecido, Lampião, que é muito conhecido, mas Maroto, que foi um matador de aluguel, que eu descobri, nunca tinha ouvido falar, aqui na região de Conquista. Aí eu descobri em Brumado, em Planalto, em Poções. Ele era daqui de José Gonçalves, José Gonçalves. Cara, ele assim, a estatística dele é monstruosa. Ele deve ter matado de 70 a 150 pessoas, né? Então, assim, eu descobri a história dele com várias histórias que se repetiam, né, em vários locais. E aí, depois das histórias dos Enlutados, eu fui chegar, propriamente dito, na história. Passei pela tragédia do Tamanduá, né, que foi uma chacina que aconteceu aqui no final do século XIX, envolvia um delegado que dizia que tinha corpo fechado e um outro cara que foi vingar a morte dos dois irmãos que o delegado tinha matado e que se chamava Calistinho e se autodenominava o Anjo da Morte. Então a disputa era entre o Anjo da Morte e o cara que não morria de fio, nem de tiro, nem de facada. E aí quando eu cheguei finalmente, a partir dessa última história, eu cheguei na tradição do corpo fechado, fui discutir isso sem necessariamente contar como que se fecha o corpo, mas fui discutir elementos que passavam pelo sincretismo religioso, que passavam pela forma de compreender que o corpo fechado ele é muito mais do que o fechamento de corpo ritual. Né? O corpo fechado, no final das contas, aparece para todo mundo como se fosse um signo de crença, de qualquer que seja ela, popular ou não, ou qualquer que seja, que vai desde quem fecha o corpo para não morrer de tiro, de bala, etc., mas você passar na porta da igreja, fazer o sinal da cruz, você tomar um cafezinho de manhã cedo para poder fechar o corpo, para poder aguentar o tranco do dia. Né? Então, essa ideia do corpo fechado, ela vai muito além desse padrão que a gente conhece. Então, são muitas histórias. Há muita coisa ficou de fora. Muita coisa que não tinha como colocar. Né? História de rezadeira, histórias de assombração que vai atrás do pote de ouro, a pessoa que a assombração leva a pessoa para pegar um pote de ouro, né? No meio do mato, muita coisa. Aí, o que eu percebi, esse exercício de fazer cinema para registrar isso, ele tinha um objetivo muito claro para mim desde o início que eu acho que eu consegui cumprir. Não é um registro para dar conta disso, porque você não vai dar conta disso nunca. É muita história, né? Mas é instigar para que as pessoas queiram entender ou queiram descobrir essas histórias de novo, porque essas histórias estão todas perto da gente. Né? Tá perto dos tios, tá perto pelos avós, tá perto pelos pais, tá perto pelo um monte de gente que ainda conta essa história. A diferença é que as pessoas mais novas não querem ouvir. Então, quando você pega um material como esse, que está no cinema, que está num filme, você consegue criar uma didática para instigar essas histórias, as pessoas, pô, isso é muito legal, ó, quem é que sabe contar isso? Você instiga e acaba virando material que é, ao mesmo tempo, registro, é um material didático para você discutir, né? Porque você pode levar para as escolas, é um material de memória, porque é isso, né? O nosso processo também de formação, tanto meu quanto de alta de memória, né? No programa de memória da UESB. E, cara, é um prazer imenso fazer esse tipo de coisa, porque, cara, é muito bom você estar a campo com a câmera na mão para poder gravar essas coisas. É muito. Eu imagino que sim. Cara, Quem cara, gosta eu de conversar engordei, e eu de ouvir cheguei, eu cheguei a história. 90 quilos, chegar na casa dos outros, o pessoal, não, vamos botar uma tal historinha, vamos gravar aqui, tá? Aí tome cafezinho, tome biscoito, tome bolo, tome melancia, tome fruta, tome... Rapaz, eu fiquei desse tamanho. Eu tô desse tamanho, não precisei fazer documentário, então nem vou entrar nessa aí, viu, cara? Mas duas coisas que você falou aí que eu acho importante marcar aqui, assim, contando uma história também. Eu participei de um evento em Salvador, porque tem o CEPAI, é um centro lá, né, de pesquisa sobre a questão do negro, dos indígenas na América Latina. E aí veio um cara de um quilombo do Maranhão, esqueci o nome dele agora, infelizmente. E aí ele perguntaram para ele assim, o que a gente pode fazer, né? Um jovem lá perguntou para ele, o que a gente pode fazer para, digamos assim, para manter as nossas tradições? E a primeira coisa que ele falou assim, escute sua avó. Né? Essa Uhum. coisa assim, você tem que ouvir sua avó, cara. Você tem que prestar atenção no que elas dizem, né? Nas suas avós, quer dizer assim. E essa é uma coisa que você está falando, assim, o cara mais novo hoje tem uma dificuldade enorme de ouvir.
uma pessoa mais idosa, né? Até porque, sei lá, não tem trilha sonora e não tem Uhum. óculos 3D, né? Quer dizer assim, é uma coisa de louco. Então, assim, isso foi uma coisa que ficou bem forte na minha cabeça. E outra, para comprovar isso, hoje eu estava conversando com uma pessoa que tem 70 anos, né? E eu falei, eu vou fazer uma live hoje sobre corpo fechado, Santo Lenho e tal. Aí ele falou assim, tá, não sei o que, interessante essa história. Meu pai contava, olha aí, né? Meu pai contava Uhum. sobre as pessoas que eles iam para as roças e faziam uma oração e matavam as cobras. Ou seja, ele era Uhum. contratado para fazer uma oração. Quando aparecia muita cobra, né? Tá tendo muita cobra aqui. Porque hoje em dia a gente fala, tem uma cobra, fui picado por uma cobra. Você vai para o hospital, vai passar um pouco de mal, mas você tá assim. Sim. Morrer por picada de cobra é coisa muito rara hoje em dia, né? Você tem remédio. Nos antigamente, além de não ter o remédio, ainda tinha toda a distância para chegar no hospital. Tarará, tarará. Sim, Aí sim. ele tinha o quê? Tinha um cara especializado, melhor dizendo, em rezar para Uhum. matar a cobra, cara. E o cara chegava Uhum. na frente da fazenda, foi isso que me, né, na frente da roça ali, onde for, e ele falou que ele chegava lá, fazia a oração e as cobras apareciam tudo mortas. Quer dizer, assim, então você Uhum. percebe que essas histórias. É só você dar um start para uma pessoa que tem um pouco mais de 20 anos, né? Tô exagerando aqui, que ela vai ter história para contar. Né? E Vai. essa história, pô, rapaz, não tem essa história, pelo menos que eu me lembre, no seu documentário não tem essa história de um cara que rezava para matar cobra, entendeu o que quer dizer? É Mas eu uma gravei. novidade para mim. Então, já Eu foi gravei essa. enriquecendo o meu conjunto de coisas. Quer dizer, então, assim, eu acho isso muito importante. Mas continuando aqui, falando um pouco sobre isso, Chelos, uma coisa que você falou lá no início, como é que é, saiu Chelos aí, ó, como é que Ah, essa história de você tentar, como historiador, mexer com material audiovisual, tentando, através da história oral, ter um efeito pedagógico, entendeu o que eu quero dizer? Como é que é uhum. esse movimento, assim, para você, né? Falando agora especificamente disso, né? Uhum. É engraçado, assim, daqui a um tempo eu vou tentar fazer alguma coisa em ficção, mas por enquanto o documentário, para mim, é o melhor exercício que tem, né? Vai ser E eu história de gosto de marotinho, fazer. né? De maroto, vai ser. A Talvez, ficção? talvez, Rapaz, essa história tá muito boa, você é doido. talvez. Maroto tem história, cara. Maroto tem história mesmo. E assim, eu fiquei assustado como tem muita história. E ao mesmo tempo é interessante porque também as histórias de Maroto também entram como alguns arquétipos, né? Porque é engraçado, as histórias de Maroto elas se repetem em outros locais com outros personagens, né? A Hum, história do Toco, por exemplo, né? Do cara que vira Toco, quando alguém está perseguindo, ou o inimigo, a polícia, etc., está fugindo, chega num trecho da estrada que não tem por ele escapulir, ou se ele pular de algum canto o pessoal vai ver, ele vira Toco, né? E aí, no meio da história, ou o que acontece no filme é diferente, né? Mas ele vira um pé de mandacaru, mas o padrão é o mesmo, né? Vira Toco, aí é o policial, ou o cara que tá perseguindo, geralmente é mais de um, né? Aí não encontra o cara, ele aí tá indo embora, fala, não, peraí que eu vou dar uma mijada aqui. E aí mija uhum. no toco, né? Aí o cara E sai aí vai molhado. embora. Aí vai embora. E o cara depois aparece todo molhado, que foi mijado pelo cara que tá perseguindo. Essa história acontece com o Maroto, mas acontece em vários outros lugares que eu pesquisei, com personagens locais, né? Uhum. né? E isso é um exercício legal porque esse é um exercício de escuta bem interessante para você começar a mapear como se dá conta da cultura popular, dá conta de determinadas narrativas, né? Como isso chega para as pessoas, né? E esse exercício do historiador, isso é muito legal, por quê? Porque no fundo, no pano de fundo dessa história toda que eu fui tentar em cinema, né? Tem o perfil do historiador, né? Tem um outro documentário meu que chama Desertos Verdes, né? Que vai falar da temática do agrotóxico no extremo sul da Bahia, da monocultura do eucalipto no extremo sul da Bahia, né? Do problema da água, do problema que está envolvido com essa monocultura, né? Cara, Uhum. é o mesmo exercício. A temática é completamente diferente. Vou para o meio ambiente, nem é a minha área específica, mas eu tinha na época uma equipe de uma parceria com o pessoal que era de uma ONG que trabalhava com o meio ambiente, e o exercício é exatamente o mesmo. Você vai ouvir, registrar essa discussão, né? É, vai problematizar isso pela fala dos outros, não é sua fala. Claro, você faz um recorte para isso, né? Você faz um recorte seu para aquilo.
E o que eu acho mais legal é que o alcance do trabalho do historiador vai estar muito além daquilo que a gente imagina. Porque assim, mas se você trabalha com produção de conhecimento histórico, né? Você escreve artigo, né? Uhum. A preocupação do que a gente acha, por exemplo, do que a gente faz que chega perto do que a gente chama de história pública é justamente essa, você fazer chegar a um público mais diverso e maior, para além do da universidade, né, o trabalho que você discute. Né? Então, o que foi que eu descobri? O documentário Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado, que tem esse nome lindo, pequenininho, fácil de decorar, Uhum. Eu tenho, tá escrito ele aqui para não esquecer. é imenso, mas é de propósito, é de sacanagem esse documentário com esse nome, depois eu explico por quê. Ele começou a chegar pelo link de várias pessoas por uma rede de pessoas que estão rediscutindo essa questão da memória, né? E passa um pouquinho pelo que você está falando, um cara de 70 anos que fala que o pai contava a história. Eu saí de casa com a tese de que essas histórias estavam sumindo, eu precisava registrar. Né? Eu detesto essa ideia de que você vai resgatar. Se ninguém resgata a memória, você não está salvando ninguém, um gatinho do prédio em chamas, não está resgatando nada, mas está registrando, né? Você está fazendo um registro de memória a partir do presente. E aí eu chegava lá para as pessoas e eu falava assim, essas histórias estão sumindo. Aí eu falava assim, ó, o que você sabe dessa história? Eu falava, não, quem sabe é meu avô, é meu tio, é minha tia, minha avó, é não sei quem. Tá, mas ela contava essa história para você? Ah, contava, mas não lembro não. Ah, mas o que ela contava? Não, não, ela tenta falar com ela, ou então assim, ela não pode nem contar mais porque tá surda. Ou já morreu, não sei o quê. Aí eu, tudo bem, tá. Sua avó não tá aqui, sua tia, seu tio, ninguém tá aqui. Elas contavam para você? Contavam. Contavam o quê? E a pessoa contava a história toda. Então a memória está ali. Uhum. Né? Então esse trabalho de você garimpar essas histórias é que é legal, porque você registra isso num nível em que não é tão atrativo do ponto de vista do texto. Né? E como são histórias de pessoas bem mais velhas, essas histórias, nesse sentido, estão sumindo. Né? Porque, assim, 4 ou 5 pessoas que eu já entrevistei já morreram. Inclusive João Baldo. Uhum. Né? Inclusive João Baldo Ribeiro. Foi uma coisa que me chamou a atenção agora. Né? Porque essas histórias são de pessoas antigas, são pessoas que já estão no fim da vida. Né? Dona França mesmo, que é na Chapada Diamantina, que é ali no distrito de Conceição dos Gatos, em Palmeiras, eu entrevistei ela 1 ano e meio depois ela faleceu. Né? Ela tinha sido, inclusive, entrevistada pelo pessoal do Globo Repórter na época, foi lá gravar. Quando a matéria saiu no ar, 2 semanas depois ela já tinha acabado de falecer. Então, essas histórias você tem que puxar de alguma forma para poder manter. Então, o trabalho do historiador nesse sentido, e ainda que não fosse um trabalho acadêmico, Uhum. passou especificamente pela ideia de problematizar essas narrativas, né? De tentar entender como é que essas memórias elas tomaram espaço na cultura popular. Né? Onde é que essas histórias estão hoje em dia? Porque a gente tem uma dicotomia aí cada vez maior. Né? Elas estão muito ligadas à tradição rural, né? Boa parte dessas histórias são ligadas à tradição rural, mas não puramente à tradição rural, que você levar em consideração, por exemplo, o que é o Zé Pequeno. O Zé Pequeno é um traficante que mora no morro, né? No Rio de Janeiro, que fecha o corpo, né? E deixa de ser dadinho, né? Porque ele fechou o corpo no terreiro de Candomblé e passou agora a ser Zé Pequeno. Né? Então essa discussão da crença está ali. Né? Você vai olhar as guerras de tráfico, né, que existem hoje em dia, né, você tem os traficantes de Jesus, os traficantes evangélicos. Né? Então a crença pelo sobrenatural está toda ali. Né? Então a gente vai ressignificando isso no meio urbano. Mas dessas histórias tradicionalmente colocadas ali no meio rural, né, a gente tem um grau de descredibilidade, porque a lógica do meio rural é uma lógica de pensamento arcaico, né, que não necessariamente se baseia na razão, mas se baseia na leitura com instrumentos possíveis de leitura de mundo. Né? E aí a gente tende a descredibilizar isso. E principalmente no mundo de hoje, em que qualquer coisa que você queira saber, você não pergunta para o mais velho, você não vai consultar no livro, você vai para o Google. Uhum. Né? E se o Google é binário, é racionamento binário, né? Tem o pensamento cartesiano da vida, né? Que inclusive determina inclusive como a gente lida com esse mundo veloz que a gente está vivendo hoje em dia, essas histórias não cabem. Né? Essa história não tem procedimento. É no mínimo, e vai achar que, com o termo que se usa hoje, uma fake news, aquelas mais descaradas e mal contadas.
Mas essas histórias, elas estão no cerne do pensamento do imaginário brasileiro, né? Elas estão bem ali. Elas vão para a literatura, elas vão para a música, né? Eu não marco toco, eu viro moita, né? Que está na música Novos Baianos. Ela está na literatura de Graciliano Ramos, ela está em João Baldo, ela está em um monte de lugares, que são as melhores referências que a gente tem, né? Se você pegar Jorge Amado, você vai encontrar as histórias que depois viraram aquela novela que tinha Zé Inocêncio, não é o nome daquela novela? Não Aquela, lembro da novela, mas eu lembro da história da novela. Que tinha um bonequinho no que ar, era né? que tinha um bonequinho, que tinha um capeta na garrafa, O capeta da garrafa. que tinha um capeta na garrafa, né? E que foi para as novelas, várias novelas, inclusive nas novelas conhecidas da Globo, tem uma história do capeta na garrafa, do cara que fecha o corpo, né? Mas Essas histórias estão lá. o Contra o Veneno Pessoa do Campeonato tem a melhor versão do capeta no quarto, na Tem verdade. várias, tem várias, tem É, várias. não, mas Ali é uma das aquela no histórias. quarto, cara, aquela ali, Aquela é ótima. eu rio demais, cara. Desculpa aí. Eu tô Aquela é sensibilizando ótima. muito, mas vamos lá. Não, mas é isso. Essas histórias são assim, cara. Essas histórias são todas elas muito disponíveis aí. Basta, e aí é o exercício, né? O exercício não só do historiador, mas do documentarista. Saber em que medida você interfere na fala da pessoa. Porque, assim, eu tenho que partir da premissa do seguinte: eu não tenho que questionar ninguém. Quem tem que contar a história é quem tá na frente da câmera. Eu não tenho que questionar, meu papel não é questionar ninguém. Ninguém. Quer falar? Fala. Aliás, quero que fale. Fale. Vai falando, vai falando. Então tem gravações, por exemplo, são 3 horas de gravação, né? De uma pessoa falando. Porque tem que contar história, vai contando e deixa contar, né? Meu papel ali foi fazer o recorte que eu tinha necessidade de fazer, Uhum. porque eu não podia contar, deixar toda a história bruta como ela estava ali, senão ninguém ia assistir, né? Mas era deixar falar, né? Esse exercício de escuta ele é fundamental, cara. Fundamental. Você usa a técnica do cafezinho para começar, né? Chega lá, pega um cafezinho, a pessoa, você fisgou a história, a pessoa fisgou você na conversa, a conversa vai, né? Uhum. A conversa vai longe, cara, longe, longe, longe. Você tem que saber o que falam, o que não falam. Me interessava, por exemplo, os mentirosos, né? Porque os mentirosos também transmitem a história de uma outra forma, né? Elas modulam a história no volume que quer, na imagem que quer, na linguagem que quer, mas de alguma forma tá ali, né? Uhum. O que a gente quer tá ali. Os mentirosos valem a pena, os crentes valem a pena, os crentes das histórias valem a pena, né? Os intelectuais, os memorialistas, todo mundo vale a pena porque você faz uma história comparada das histórias. E isso é muito legal. Muito bom. Então, Marcelo, no caso, por que o nome do filme antes que alguém me mate, depois que não ter perguntado, já que você falou, depois explica. Depois eu volto para outra. Tem uma reza católica, que é a reza voltada. É uma reza que Padre Cícero recomendava para os seus fiéis, né? Que guardavam as pessoas contra o mal olhado, contra, sei lá, as energias ruins e contra o raio, contra o raio do veneno peçonhento do cão danado, né? E aí eu tirei esse recorte. Na verdade, eu ia usar isso no filme, mas tinha tanta história para contar que eu não falei, não vai caber não, cara. Eu ia colocar na história lá do Lampião. Porque é uma reza católica, né? Uhum. É uma reza católica e uma reza do Santo Lenho, inclusive. Porque o Santo Lenho, o nome Santo Lenho vem da cruz de Cristo, né? Uhum. É a madeira santa, né? O pau santo que o pessoal fala, né? E a reza do Santo Lenho, é uma reza para Nossa Senhora e para a cruz de Cristo, né? Contra que vai guardar você contra o veneno peçonhento do cão danado. Ah, muito Fechar no massa. corpo. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí. É, que eu tenho dado uma olhada também no Padre Cícero, né? Tenho interesse Uhum. por ele. Uma coisa que eu tenho feito agora, nesse ano de 2020, assim, por conta da quarentena também, acabei ficando muito ligado. Ainda estou em quarentena, com exceção, obviamente, do resto do mundo, né? Porque quase todo mundo parece que acabou a pandemia. Mas uma coisa que eu tenho estudado nessa quarentena, por uma série de fatores, assim, até meio que aleatórios, é o Mário de Andrade, cara, assim, e me foquei muito, tô lendo muitas
correspondência do Mário, né? Assim, estou Uhum. muito interessado mesmo nisso. E, e uma coisa que me parece fundamental, assim, a importância, que vai fazer 100 anos daqui a pouco, né? Da Semana de 22 para a cultura brasileira, né? E principalmente nisso, né? Nesse olhar para a cultura popular, né? O que, que o povo tem a dizer, né? E ou que o povo tem a ensinar também, né? Assim, que essa coisa da música, o Mário era muito interessado na música, é, do povo, né? Não é música popular brasileira, mas música do povo, né? Essa música que o povo faz, compõe e canta. Então, assim, muita coisa, muitas histórias, né? E uma coisa que o Mário gostava e que o Frederico Pernambucano de Mello fala em outro sentido, o Mário diz assim, né? O Brasil é um índio tocando alaúde, né? Essa coisa da Idade Média, o alaúde, Uhum. o índio agora tocando esse alaúde. E ele coloca essa coisa de um certo arcaísmo, que aí o termo é do Frederico Pernambucano de Mello, que faz com que o Brasil sempre resistiu, aqui a gente sempre resistiu em algum grupo, pelo menos existiu, a determinado, digamos assim, encantos, vou usar um termo que não é muito bom, encantos civilizacionais. Né? Então, ele Uhum. vai apontar primeiro os tapuias, se você não imaginar, foram os índios do sertão que resistiram mais, né? Os índios do litoral foram mais tranquilos, depois os tapuias, a gente tem aqui um massacre, né, de vários índios em conquista, para poder, né, fundamentar a cidade e tudo. Então, e aí ele diz que isso foi gerando uma cultura. Por exemplo, a cultura vaqueira, a cultura do cangaço, né? Uma Sim. série de coisas. Né? E eu penso, assim, aqui eu já estou falando muito, mas já faz parte de live, você conversa, né? Todo mundo conversa. Mas eu penso muito, Marcelo, assim, que essas histórias, por exemplo, que permanecem, que você fala, né? Tá no Rio de Janeiro, tá aqui na Bahia, tá em Uhum. Minas, tá na Paraíba, tá no Ceará, né? Eu pensei assim, agora passou pela cabeça o Abril Despedaçado também, né? Uhum. Aquele universo ali. E aí, na literatura, na música e tal, que isso é mais ou menos como uma forma de resistência também, do ponto de vista dessa cultura, sabe? Que é uma coisa de tipo assim, ó, estão dizendo aqui agora quem manda no mundo é o Google. É o Google que se lasque, né? A gente ainda vai falar aqui dessas histórias de rezar para matar cobra, rezar para fechar o Uhum. corpo. Entende? Assim, eu acho que é uma forma que a cultura popular hoje, essa cultura popular que o seu documentário põe à tona, né? põe em evidência, ela é uma forma de resistência. Mas uma forma de resistência por permanecer, né? Por isso que ela tá tão marcada na memória, como você falou, né? A pessoa depois contava 3 horas de conversa sobre aquelas histórias, né? Então, eu acho que por isso que o seu documentário me parece importante, porque ele vai de um outro ponto de vista, né? Não é o Mário ali falando, mas é o mesmo ponto ainda, que é trazer isso, né? De um outro modo, mas botar em evidência isso. Então, por isso que eu acho que seu documentário foi uma coisa tão boa, né? Eu acho que quando terminou, eu terminei de ver, né? Eu até mandei mensagem para você falando, pô, cara, Uhum. foi muito bom, assim, porque é isso, porque me traz aquele tipo de resistência que me parece mais verdadeira, que é aquela que é verdadeiramente entranhada, né? Está entranhada. Eu falei até aqui, né, do negócio das cobras, da oração para a cobra, o Lucas, que é meu orientando, tem 20 e poucos anos de idade, é lá de Canudos, falou, eu conheço essa história, entende? São coisas Uhum. que ainda entranham na gente. Então, para mim, além do trabalho ter sido bem feito, né, assim, o documentário, essa coisa que eu acho assim, que ele soa sozinho, né, assim, sem precisar de tantas interferências, ele falou aí, explicou os motivos, eu acho que ele tem esse caráter de falar, olha aqui, quem manda não é o Google, quem manda é mais fortes são os poderes do povo, entende? A Uhum. frase do Deus já na Terra do Sol, né, que eu falei Sim. semana passada sobre o Glauber. Mais fortes são os poderes do povo. E esse é o poder do povo, o poder da memória, o poder da tradição, no sentido positivo do termo, né? O poder de ser-se, né? E nessa coisa de um arcaísmo, né? Um arcaísmo que é entendido como algo positivo, porque tem uns arcaísmos entendidos como algo negativo. Mas falei demais, se quiser comentar alguma coisa.
Não, quero. Eu acho que tem uma coisa que você falou também que é fundamental. Essa coisa enraizada. Essa coisa enraizada que não está só na Bahia, mas não está só em Pernambuco, não está só no Rio de Janeiro, não está que está em todo lugar. Ela está, na verdade, assim, em todo lugar mesmo. Que ela é uma condição humana. A necessidade do sobrenatural é uma condição humana. Né? A religião está aí porque é uma condição do sobrenatural. Né? As Uhum. crenças, de alguma forma, são do sobrenatural. Os dogmas são sobrenatural. Né? O marxismo, colocado como dogma, também é sobrenatural. É, Né? muito, né? Tem que pensar dessa forma, né? Então, assim, a gente tem uma necessidade do sobrenatural que é fantástica. Eu lembro que estava conversando com o Danilo Barata, lá em Cachoeira, uma época, quando eu estava gravando o documentário, ele falando, olha, essas histórias estão muito longe. Assim, você tem tribos na África, né, tribos mais primitivas na África, em que eles arrancavam pele de lobo, de leão, prendiam no braço, né, e partiam com lança e tudo para caçar outro leão, porque achavam que aquela pele ali deixava ele invisível. Né? Se isso é racional ou não é racional, é, é uma outra história. Mas que isso é uma crença, e é uma crença efetiva, é uma crença efetiva. Né? Para eles faz parte Bem desse melhor do que universo algumas outras identificado. irracionalidades tidas como mais razoáveis aí, né? E Sim, que sim, alcançam o sim, sim. poder político, né? Então é. Claro, claro. Né? Então, essas coisas a gente tem que levar muito em consideração em que medida que elas pesam na sua compreensão de mundo. Né? É, e como essas narrativas são construídas também, porque você tem que levar em consideração isso. Né? Tem gente que crê nessas coisas e achava muito legal quando dizia o seguinte, ó, gente absolutamente cético, né? Sobre essas histórias que eu entrevistava, que quem contava era minha avó, que era isso, porque tinha gente que virava toco, tinha outro que virava caixa de banana, tinha um que ficava invisível, tinha outro que viu assombração, né? E aí você, obviamente, via que a pessoa estava falando aquilo dali e não acreditava em nada que estava contando, mas estava repassando uma história que foi passada pela tradição oral familiar para ele, né? E aí, no final das contas, mas sua avó contava essa história mesmo, aí eu virava assim, eu fazia só pra cutucar, mas só pra ver. Sua história, sua avó contava essa história mesmo? Contava, mas contava mesmo, assim, tá. E essa história, você acha o quê? Não, aí é conversa desse povo mais antigo, povo mais velho, né? Mas ele fazia questão de botar ressalva. Mas minha avó não mentia não, viu? Pois é, né? Como é que pode, né? Né? Não é assim, cara. A gente abre essas brechas, né? Abre essas brechas. E isso vai para a forma de pensamento, vai para a literatura, né? A gente vai ouvir várias questões, várias reflexões sobre isso, né? Vai para as reflexões acadêmicas, inclusive, né? Sobre a ideia de crença, né? Se você pegar ali, sei lá, Max Weber, que vai discutir a crença, né? Na, na Carol, deu branco aqui agora, já tô cansado já. Na, na ética protestante, né? Uhum. Ele vai discutir a crença como forma de domínio, também é uma forma de pensar, né? Se você Uhum. pensar também, o que é o corpo fechado, né? É, é uma imposição simbólica para dar o recado logo de cara que ele não vai morrer, né? E contra mim você não pode fazer nada, né? Se você toma isso como um efeito simbólico, né, dentro de uma sociedade que a gente vive, uma sociedade de relações de poder, né, o matador é alguém que quer se colocar num lugar de vulnerabilidade. O coronel é alguém que quer se colocar num lugar de vulnerabilidade e autoridade. Né, o curador é um lugar de autoridade, né, que não pode ser mexido. O feiticeiro é um lugar de autoridade. A rezadeira é um lugar de autoridade. Né? Esse universo mágico também serve de representatividade. Né? Uhum. De um outro tipo de representatividade. Se a gente fosse racionalizar o que são essas histórias, também é uma maneira de você contar que você ali também tem poder. Né? É. Qualquer poder que seja. Né? Um poder pela violência e contra a violência. E poder todo mundo aí, a vontade de poder nesse sentido, né, usando de maneira lápis o termo nietzschiano, é genérica, cara. Porque aí o povo acha assim, que é só o líder religioso ter vontade de poder, quer dizer, o político que você está fazendo campanha igual doido aí, não tem vontade de poder, não, é só. Sim. Sim, né, você está aí defendendo determinadas ideias, ideologias, você também não é vontade de poder, quer dizer, acaba sendo que vontade de poder, digamos assim, todos têm, né? Agora, algumas Uhum. são contextualizadas, outras são, né, digamos assim, mais autenticamente nascidas, né? E Sim. do que outras, é mais ou menos isso. Obviamente, que poder aí é bem mais genérico, né? É isso que eu Uhum. acho interessante, né?
Porque parece que quem crê só pensa no poder. Quer dizer, não. Também faz parte o poder naquele contexto. Porque todo Sim. contexto tem a questão do poder, né? Então é mais ou menos isso que me Ou você parece. tem poder ou você fica debaixo dele, mas a crença está relacionada com isso. Exatamente. É isso que é o fato. Ô Marcelo, me diga aí, acho que dá tempo aqui. Eu vou fazer. Lucas escreveu 2 comentários aqui, aí eu vou te falando e tu comenta depois, e Uhum, depois eu vou ainda voltar com aquela pergunta de como ser um documentarista no interior da Bahia nos anos 2000. uhum, Os anos 2000 fazem sentido aí. Eu acho que às vezes o homem atual acha o discurso das lendas e mitos populares com desdém porque falta o elemento da iniciação. Digo assim porque tenho a impressão que mesmo as histórias mais mentirosas tinham propósito na tradição popular. Aí continua aqui. Por exemplo, a história de Camungê ou Camões e do rei me faziam ficar pensando em como resolver e montar enigmas fazendo jogos de palavras. Ou seja, as histórias me instigavam a imaginação e a desenvolver a oratória. Eu não sei se Camões ou Camões aí é o poeta. Então, mas é isso, uhum. eu acho que isso ajuda na gente com a imaginação, com certeza. Né? Eu não conheci, não deu para pegar exatamente a referência, mas eu entendi a lógica da coisa. Uhum. O que é a Bíblia, no final das contas? É uma metáfora gigantesca, reconstruída construída e reconstruída a partir de várias seleções, né, que foram feitas do que os textos deviam ser ou não deviam ser, mas ela foi construída para ser uma metáfora de alguma forma. Né? Isso não pode levar ao pé da letra. As metáforas, as narrativas, né, elas têm esse poder de fazer com que a gente reflita sobre o meio concreto, a experiência vivida, né? É, instiga a gente. Meu papel de contar histórias no filme foi fazer uma outra narrativa em cima de narrativas. Então, minha ideia é instigar, por metáforas das metáforas, né, aquilo que se refere à nossa cultura imaterial, nossa cultura popular. Né? Os vários tipos de histórias vão contar coisas que vão instigar. De alguma forma, alguma delas vai prender a gente em algum momento. Né? E você vai tentar entender como essa narrativa é, vai chegar. Ela pode ser desde uma coisa, sei lá, uma narrativa simbólica, né? Russa, por exemplo, com a menina da caixa de fósforo, né? Que vende caixa de fósforo na borda de frio, né? Das histórias dos irmãos Grimm, que são adocicadas porque as histórias da Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, são todas histórias muito mais pesadas, mas tem a ver muito com aquele universo da Idade Média, né? Uhum. E tem a ver com aquele universo, a gente pode interpretar a partir dele como as histórias que a gente pode pegar aí de Maroto, de Horácio de Matos, né? Porque a gente depreende ali e consegue perceber ali, para além daquilo que é uma realidade objetiva, né? Que são pessoas de relação de poder, né? Que tem narrativas que vão dar conta de coisas que a gente complementa com o sobrenatural, porque o sobrenatural é necessário para a gente contar as histórias. Então a gente reinterpreta e reinterpreta o tempo inteiro, né? E aprende na reinterpretação, né? Porque a gente aprende a fazer isso. Né? Contar a história é um exercício de ouvir primeiro. Né? Uhum. Pode ser ela de qualquer lugar que venha, da pessoa mais simples ao mais rebuscado acadêmico. Né? Eu me lembro de João Baldo falando, e falou isso em várias entrevistas, que ele não pesquisava história de cultura popular. Ele escrevia, né? Sentava e escrevia. Só que, claro, tem uma memória desde sempre, de muito do que ele já leu, de muito do que ele já viveu, de muito do que ele já ouviu, do universo em que ele nasceu, que vai claramente, diretamente para os dedos dele para escrever. Né? Uhum. Fazia muito isso, né? Então, ele falando isso, ao mesmo tempo ele está brincando, que nem tudo vem na cabeça dele. Porque também ele é inteligente o suficiente para saber que toda a nossa história, que a gente acha que é nossa história, nunca é nossa. Né? Ela chega para a gente só repassa. Então a gente aprende essa memória, que é uma memória social, que é uma memória afetiva, a gente aprende e leva isso para frente de outra forma, né? Em vários níveis. Na cultura popular é um jeito, academicamente é um jeito, na literatura é um jeito, no cordel, na música e por aí vai. A gente vai readaptando, né, ali com É. nosso conto, né, nosso ponto, porque Uhum. quem conta um conto aumenta um ponto, né? Exato. E, e isso é outra coisa, assim, né, que eu acho que é importante, assim, que eu acho que a gente perde hoje em dia com essa ideia muito, assim, tem duas coisas que me parecem muito ruins que estão muito juntas ao mesmo tempo, né?
Uma é um individualismo muito forte e a outra é um querer ganhar sempre, né? Então aí Sim, você parece que querer se mostrar como sempre faz, inventando a roda, descobrindo alguma coisa como se ninguém tivesse descoberto nada antes ou contribuído para nada antes. E isso mostra o caráter assim, que a gente perde de não sermos mais um povo, né? Assim, do senso da coletividade, né? Porque essas histórias elas sim. só se fazem é, verdadeiras, digamos assim, né, no sentido amplo do termo, porque elas são vividas enquanto coletividade, né? É passada e repassada e repassada. E isso é o que eu acho que, por exemplo, hoje aí você acha que você quer ganhar alguma coisa, né? Assim, você quer já, sei lá, fazer um vídeo no YouTube com uma história nova e ganhar 2 milhões de visualizações e ganhar uma grana boa. Estou dando exageramento, Uhum, sim. mas, assim, eu acho que isso é uma perda, sabe? Uma perda efetiva da nossa história, que a gente está cada vez mais se perdendo. E aí vai para a questão política, questão ética, questão social, né? A gente vai cada vez mais perdendo um senso de pertença e passando a Uhum, ter um senso apenas de venha a nós, né? De eu sim. primeiro e o resto que se lasca. Mas, Uhum. Marcelo, a gente pensa que esse negócio demora, mas já Já tá temos dois acabando. minutos para acabar aqui, né? Tem um tempinho para Tá. conversar ainda. O Lucas falou que o Camões é um cara do povo Do que povo mesmo. enganava o rei, né? E aí ele ficava um debate aqui. Depois ele vai mandar um link, eu repasso para você. Mas Massa. me conte aí como é que é essa de ser uma pessoa que faz cinema, né? Atualmente como documentarista, mas você ainda vai também fazer ficção em algum momento, né? A gente tem esperança que o Brasil Uhum. ainda continue existindo. Então você vai fazer ficção em algum Também, né? momento e outros documentários, né? Inclusive. Então me conte aí como é que é isso, assim, como é que é essa luta, né? Vamos chamar assim, mas É. Cara, é o seguinte, assim, eu consegui, pelo menos o documentário, o, o Contra o Veneno, eu consegui por um edital público, que é cada vez mais raro você conseguir editais com recurso público para isso. Mas tem outras vias, cara. Então, os trabalhos independentes são cada vez mais viáveis porque a tecnologia também possibilita. Por exemplo, eu edito minhas coisas em casa, eu mesmo monto, né? Tem uma câmera que eu posso usar para trabalhar, né? Eu estou com alguns projetos já que estão parados por conta da pandemia, mas tem um que eu vou discutir, inclusive, que é sobre essa pecha, né? Esse slogan, esse selo criado para a Vitória e Conquista, que é sobre a Suíça baiana, que a gente é um povo catingueiro que mora aqui no interior da Bahia, né? E que se acha da Suíça, né? Que tem um bairro com um nome bem suíço que chama Borracha Queimada, né? Então, é uma forma de discutir também, né? Eu uso o cinema como ferramenta de discussão da história, de cultura, que eu sou da área de cultura também. Então, eu uso o cinema como ferramenta. Se a gente tem recurso, maravilha se conseguir recurso, via edital, etc, etc, a gente vai tentando. Se não consegue, a gente acha caminhos. Vai durar mais, vai demorar mais tempo para fazer, vai ser mais complicado, vai ser mais complexo, mas é uma forma da gente botar isso a campo. Eu descobri, por exemplo, que o Desertos Verdes que eu fiz com recurso internacional, o cara tá rodando para tudo quanto é lugar que não tem nem ideia. O povo tá estudando isso na UERJ faz tempo já, né? Aí foi comentar, Jaqueline foi comentar com uma amiga dela no Rio sobre o meu documentário, e aí eu falei, não, a gente estuda isso aqui faz tempo aqui na UERJ, o pessoal faz trabalho, né? Todo semestre alguém começa, tô olhando com esse documentário, já fiz trabalho também. Quer dizer, o filme que eu lancei há 3 anos atrás está rodando todo canto no mundo que eu não estava nem sabendo, né? Então, isso tem impacto, né? Isso você uhum. consegue fazer chegar, porque o meio também, hoje em dia, é mais possível do que você ficar dependendo de grandes salas de cinema, de festivais de cinema, etc, etc. É mais complicado, né? YouTube, por exemplo, quando eu lancei o filme, eu lancei na mostra de cinema, agora está no YouTube e tá para quem quiser assistir, porque ele cumpre esse papel também de ser um filme gratuitamente aberto para as pessoas poderem usufruir, para poder trabalhar, para poder discutir, né? O Deserto dos Reis da mesma forma, né? Os outros filmes que eu vou fazer, todos vão seguir nesse sentido, né? Então, fazer cinema nesse sentido, fazer documentário, para mim, que é mais importante, sempre com essa linha de que é um instrumento de discutir cultura, e isso independente de eu ser historiador ou não, mas ser alguém da cultura, né? É um exercício de chegar até as pessoas e fazer com que as pessoas pensem, né? Acho que esse é o mais fundamental o mais fundamental das minhas preocupações.
que aquele tema que eu estou discutindo, de alguma forma, mexa com as pessoas. Beleza. Beleza. Nesse caso, então, Marcelo, se tiver alguém aqui que eu tenho um aluno lá que ele mexe com esse negócio de querer fazer cinema. O que você diga assim, para o cara que está começando agora, mais começando agora, ainda que nós somos novos, né? Então, ainda estamos no começo ainda. Que você indica, assim, fala para ele, quer dizer, sei lá, você tem que ele tem que procurar edital, que ele tem que procurar fazer um curso de Hoje, graduação em primeiro, cinema, como é que é isso? assista muito, muita coisa. O máximo de linguagens possíveis que puder assistir, assista. Saia do circuito norte-americano, que não é ruim também, né? Mas saia do circuito americano porque é um padrãozão bem estabelecido. Tente ver algumas coisas, por exemplo, no cinema argentino, que está aqui do lado, que é fantástico, né? Tente ver coisas do cinema europeu, mas tente ver coisas muito diferentes. Cinema indiano, cinema chinês, cinema... todo tipo que aparecer para você, tente ver isso, porque isso é importante, né? Você diversificar seu olhar. Depois tentar entender o filme para além daquele entretenimento. Né? Assista uma vez, assista duas, tente entender por que aquele personagem está naquele lugar, tendo aquela fala, né? Tente decupar o filme, né? E contextualizar quem é o diretor, de onde esse filme vai, porque você começa a entender a lógica do cinema, né? E aí você entendendo a lógica do cinema, você vai tentar entender também como você pode fazer isso como narrativa, né? Como isso vai virar isso para você uma narrativa. E aí você vai para a parte técnica. Não adianta você ter um recurso para poder fazer e você não sabe o que vai fazer com ele. Né? Então você vai ter que saber como é que você vai narrar aquilo que você quer contar. Pode ser ficção, pode ser um documentário, pode ser sim, sei lá, um vídeo arte, qualquer coisa que seja. Mas você tem que dominar a linguagem. Dominou a linguagem, corra atrás de maneira de viabilizar. Aí pode ser via edital, que é cada vez mais raro, mas você ainda acha. Pode ser via parceria com algumas pessoas. Então, muita gente tem câmera hoje em dia, consegue captar imagens legais, consegue ter um áudio legal e vá buscar a técnica para fazer, né? A gente tem janelas de exibição muito mais abertas do que você tinha 20, 30 anos atrás. Muito mais. Né? Você não precisa passar pela sala de cinema. Você não precisa passar necessariamente nem pelos festivais. Tem um filme, por exemplo, chamado Ctrl V, e ele foi lançado ao mesmo tempo no Cine Sesc em São Paulo, numa sala de cinema, no mesmo dia, num festival de cinema e na internet. Lançamento simultâneo. Né? Se você não consegue acesso pela internet, é garantia você fazer. Quando eu relancei o filme para jogar na internet, o Contra o Veneno, eu fiz uma divulgação para isso e as pessoas foram assistir. Deu muita gente para assistir. Né? Tive um retorno legal, tive um bate-papo legal com as pessoas enquanto estavam assistindo o filme. Né? Então, é uma maneira de você chegar. Acho que é um caminho para pensar nisso. Beleza, já começou assim, aquele cronômetro do Instagram aqui a perturbar o nosso juízo, né? Então, Marcelo, muito obrigado aí pelo espaço, pela conversa. A gente volta a falar no futuro aí outros assuntos, também, né? Ou os mesmos assuntos de outras maneiras. Se eu continuar fazendo as lives, é sempre bom bater um papo contigo. Agradeço mesmo a disponibilidade. Indico o filme, procurem o filme. Procure o canal do Marcelo, né? Marcelo Lopes no YouTube, você vai encontrar e pode assistir o filme lá. Depois dessa live, quando estiver no YouTube, eu também coloco o link para o canal e a gente vai fazendo essa conversa, né? O Lucas está lhe dando parabéns aqui também.